Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. E no episódio de hoje recebemos a arquiteta Letícia Lam. Ela traz reflexões essenciais sobre o papel do arquiteto e a importância de contratar esse profissional. Ela destaca as etapas de um projeto arquitetônico e de interiores, revelando como cada fase, do briefing inicial ao pós-obra, é fundamental para transformar sonhos em realidade. Falamos também sobre a relação próxima com o cliente, que envolve orçamento, tendência, estilos e funcionalidade. Além de como as novas tecnologias estão revolucionando esse processo, tornando-o mais ágil e interativo. Momentos cruciais como a entrega do projeto, o feedback do cliente e a satisfação de ver uma obra concluída com sucesso ganharam um espaço especial na entrevista. E não ficamos por aí. Discutimos ainda casas inteligentes, projetos empresariais, os desafios da arquitetura contemporânea e também o perfil arquitetônico dos moradores da região. Um programa completo, cheio de conteúdo relevante e inspiração para quem gosta de arquitetura, design e inovação. Bem-vinda, Letícia Lam. Um prazer recebê-la em nosso programa. Obrigada, Ana. Estou muito feliz de estar aqui com você. Mais uma vez, a arquitetura em pauta. Arquiteta Letícia, é sempre uma satisfação falar da arquitetura como um todo. A gente já trabalhou outros temas, né, as particularidades, mas é sempre pertinente a gente relembrar algumas coisas e tratar outras que ainda não tratamos no programa. Letícia, eu quero saber de você, por exemplo, quando alguém te procura, o que essa pessoa que te procura, ela espera, né, em relação ao arquiteto? Elas sabem muitas vezes o que é o papel do arquiteto, ou ainda, vamos dizer assim, a gente vive uma realidade de muita, vamos dizer, as pessoas têm muitas dúvidas. A gente já teve até programa específico, né, qual o papel do engenheiro, do arquiteto, mas você, por exemplo, na arquitetura, a arquiteta na prática, quando a pessoa te procura, o que ela espera de você? Perfeito, Ana. Realmente o Alisson e o Giovanni já explicaram o papel do arquiteto, do engenheiro, mas a gente vê muito que algumas pessoas que talvez não tiveram nenhum contato ainda com contratar um profissional da nossa área, né, não tem a noção do que é, né, do que esperar, quais são as etapas, como que vai funcionar o projeto, né? E, por exemplo, aí quando você atende esse cliente, você explica qual é o papel, o que o arquiteto de fato faz, você consegue convencê-lo também da importância de contratar? Porque muitas vezes as pessoas, mas isso talvez eu possa encaminhar com um mestre de obras, ou enfim, sabe, dá aquele jeitinho e não contrata um profissional e depois acaba até mesmo se arrependendo. Então eu imagino que esse primeiro contato, quando você recebe um cliente ou alguém que está interessado no teu trabalho, eu penso que deve ser muito importante você convencê-lo do porquê contratar um arquiteto. Isso, com certeza. É importante, né, que a gente deixe isso muito claro, que a gente converse sobre isso, porque colocar as ideias no papel, colocar no computador, é uma parte fundamental, né, quando a gente visualiza o que a gente vai construir, o que a gente vai executar, vê os sonhos, analisa as ideias, faz algumas trocas, é importante, né? E também porque isso influencia no impacto financeiro da obra, né? Se a gente visualiza e estuda melhor quais são as melhores opções, a gente pode até evitar alguns erros futuros e economizar um pouquinho na obra, né? Letícia, quando você faz esse contato com a pessoa que está ali interessada em contratar o teu serviço, você vai explicar para ela das etapas. E claro, penso eu, toda etapa tem a sua importância. Eu gostaria que você falasse dessas etapas, né? Eu imagino que uma leva a outra, enfim, e cada uma dentro daquilo que tem a questão prática, a questão profissional e também a questão do cliente entender, né, a importância de colaborar, eu diria assim, com cada etapa. Legal. A gente percebe que grande parte das vezes os clientes chegam um pouco animados para ver o 3D, né? Aquela imagem renderizada, que é quase uma fotografia do 3D, de como vai ficar, né, o espaço. Mas essa não é a primeira etapa, né? Então, é legal a gente alinhar isso para não ter uma quebra de expectativa, né? Porque primeiro a gente precisa coletar os dados, entender exatamente o que a pessoa precisa, né? Como vai ser o espaço que ela quer, como que a família dela funciona se for uma casa, qual que é o dia a dia, as prioridades numa empresa, qual que é a ideia que a pessoa quer passar para a empresa, o que a pessoa quer que o cliente sinta quando entra no espaço dela, né? Então, essa é a primeira etapa, a gente tem essa coleta de dados. Depois a gente faz um levantamento físico do espaço, se for um arquitetônico ou um de interiores.
E aí a gente sim parte para o 3D, com uma planta baixa. Tem alguns profissionais, não é regra isso, né? Alguns profissionais que separam, né? Fazem primeiro a planta e depois o 3D. Eu gosto de trabalhar tudo de uma forma só, porque aí o cliente já visualiza a planta, já imagina como é que vai ficar um cômodo com o outro, como que vai ficar mais ou menos a disposição do mobiliário, né? Então a gente vê em planta e vê em 3D. Então essa etapa é a etapa tão esperada, né? Mas quando ela finaliza, não finaliza o projeto. A gente ainda precisa detalhar tudo, né? São muitos pontos para executar. São geralmente muitos profissionais envolvidos numa obra, né? Então a gente tem geralmente gesseiro, encanador, pedreiro, eletricista, marceneiro, marmoraria. É muita coisa, né? Então a gente precisa detalhar o que cada profissional vai fazer para que tudo saia exatamente como está no projeto e evitar erros futuros na obra, né? Letícia, eu imagino que as tecnologias e enfim, são tantas novas tecnologias, cada dia surge algo novo no mercado, que seja uma ferramenta importante no trabalho de vocês. Como é que você usa? Você explora isso bastante? Tudo que é possível você faz o uso dessa ferramenta? Aí também tem a chegada, por exemplo, da inteligência artificial, que é algo que muitas vezes, né, eu já cria, vamos dizer assim, ainda mais expectativa na pessoa que está ali, que vai construir ou que vai reformar. Muitas vezes ela mesma já faz simulações, né, utilizando a inteligência artificial. Isso acaba, de alguma maneira, trazendo mais ansiedade para o cliente, um desafio ainda maior para você. Mas eu imagino que no todo a tecnologia ela deve ser uma mão na roda, eu diria assim, da arquitetura e dos arquitetos. Exatamente, a gente sabe que a inteligência artificial veio para chegar, né? São tecnologias novas que estão sendo usadas em todos os âmbitos, né? Em todas as profissões e a gente tem que entender que ela está aí, né? E é interessante quando o cliente já procura algumas referências, né? Tá tudo bem também vir sem ideia, né? A gente vai discutir, vai encontrar qual que é o estilo, qual que é o principal ponto que o cliente quer, né? Mas também quando ele traz essas ideias já tanto de referência, Pinterest, o pessoal usa muito, né? A gente também usa. Quando trazer uma imagem feita em inteligência artificial, é interessante, a gente estuda aquilo. É bom porque o cliente já visualiza um pouco, né? Claro que aquilo é uma imagem gerada por um computador que não tem uma noção exata da realidade, do nosso espaço aqui, talvez da insolação, se for um projeto arquitetônico, da disposição do terreno, ou então dos materiais que a gente tem disponíveis aqui na nossa região, né, para um projeto de interiores, por exemplo. Então, se a ideia vem pronta, a gente só coloca isso na realidade, traz para o projeto arquitetônico de fato, de interiores, e coloca aí no mundo. Letícia, você falou algo interessante, a questão de valorizar muitas vezes o que tem disponível na região, né? Então você muitas vezes tem sim alguma particularidade que você pode aproveitar, ou seja, de materiais, como também do estilo, né? De repente você mora numa região que tem um determinado estilo, né? Então isso pode ser aproveitado na arquitetura. Como é que você trabalha isso? A gente sabe que a arquitetura, ela tem as suas tendências globais, e assim como outras áreas, claro, todo momento tem algo novo, né? Tem algo assim que é interessante, que é bonito, e toda vez que há um lançamento, a gente sempre consegue observar que vem algo assim, realmente moderno, que talvez aproveita algo interessante do que já tinha, trazendo com algum diferencial, né, no sentido de, muitas vezes pode ser financeiro, outras vezes pode ser no tamanho, no peso, são muitos aspectos, né? Como lidar com isso? Quando você está ali definindo os detalhes com os clientes, por exemplo, tem as tendências globais, mas por que não valorizar, vamos dizer assim, as tendências regionais, né? Às vezes algo que está ali muito presente, como eu falei antes, pode ser algo assim no sentido da região, né? Uma cultura regional, como pode ser talvez um produto que é muito, muito fácil de você ter naquela determinada região. Claro, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque são muitas ideias para um projeto, não são muitas coisas que a gente levar em consideração, mas a gente precisa deixar ele compatível com a nossa realidade, a realidade da região, né? Por exemplo, o telhado é uma coisa muito discutida, né? Platibanda, aquele telhado oculto, onde a gente não vê, né? Aquela muretinha que fica para cima da parede e esconde o telhado, né? É uma coisa interessante que a gente tem usado muito recentemente, né? Mas talvez para uma região que tenha muitas árvores, a gente repensa um pouquinho, não coloca porque pode entupir as calhas, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Um telhado com uma inclinação imensa. Na verdade, esse telhado foi pensado para uma região com neve, onde não acumula a neve ali no telhado, vai escorrer, né? Uhum. Não que a gente não possa usar na nossa região, né? Mas vai encarecer um pouquinho a obra. Se é o que o cliente quer, ótimo, a gente vai colocar em prática, né? Vai ficar bonito. Mas talvez não seja necessário, a gente pode optar por outro ponto, né? Ou então, por exemplo,
Uma coisa que a gente acaba não usando tanto, que a gente poderia usar mais na nossa região, projetos com mais varanda, né? Isso ameniza um pouquinho o calor da região, né? A gente tem, na maioria do ano, um calor bem acentuado, né? Então é interessante a gente seguir um pouquinho por essas linhas, né? Muitas vezes eu sei assim, eu, por exemplo, conheço várias pessoas que adoram assistir aqueles programas, né, de decoração, reforma e tudo mais. Só que esses programas geralmente são dos Estados Unidos e tudo mais. E aí, geralmente, não, eu quero assim. Aí você acabou de frisar algo que é bem interessante. Lá existem X tendências, mas por quê? Porque lá tem neve, o frio é diferente e tal. Então, assim, também a pessoa tem que levar em conta isso, né? E como convencer, por exemplo, Letícia, olha, é bonito, é legal, mas assim, você tem que pensar no funcional, naquilo que vamos dizer, a nossa região, realmente, a maior parte do ano, ela tem um clima quente. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Se fosse uma região fria, seria diferente. Então, assim, tudo isso. E como convencer, ou muitas vezes só explicar, né? Entende fácil, outros nem tanto. E aí você precisa, sim, usar o seu poder de convencimento no sentido profissional. Com certeza. A gente tem que levar todos esses pontos em consideração, né? Eu digo assim que é a obra do cliente. A gente explica, se não vai ter nenhum... não vai afetar tecnicamente a obra, não vai ter nenhum problema de circulação funcional, tudo bem se o cliente decidir, né? A gente explica os fatos, apresenta as vantagens, as desvantagens, e aí quem decide é o cliente, né? Se não for impactar dessa maneira. Mas a gente tem que levar em consideração, sim, e pensar, até porque quando a gente faz uma obra, é um volume muito grande de dinheiro envolvido também, né? Então a gente tem que pensar em todos os pontos, e é comum a gente ter que fazer algumas escolhas, né? Poxa, eu queria isso, mas eu queria isso aqui também, então o que a gente pode abrir um pouquinho mais a mão, talvez trocar aquele revestimento por um similar, mas que tem um valor um pouquinho mais abaixo, para poder fazer aquela marcenaria que você queria daquele jeito, que é o seu sonho, né? Então, são prós e contras que a gente vai adaptando, vai mencionando, dimensionando o que é melhor, né, o que não é. Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Letícia, você conseguiria definir, por exemplo, o perfil dos teus clientes, enfim, ou dos moradores aqui da nossa região, em relação a estilo? A gente sabe que são muitos estilos, maximalista, minimalista, industrial, aí tem tantos outros, e muitas vezes, às vezes tem uns que misturam tudo também, né? Como é que é o perfil do morador daqui da nossa região? Ele tem um estilo definido? Eu acredito que a gente tem uma região com um estilo um pouco mais definido, né? A gente tem as grandes tendências, né? A gente viu muito industrial aí, ele teve em alta por muito tempo, ainda continua, né? O moderno. Claro que a gente tem as coisas clássicas que são atemporais, né? Mas aqui a gente tem um clima mais geral, né? Do que a gente tem de tendências. E, claro, cada profissional tem a sua tendência, né? A gente projeta dentro do que o cliente quer e a gente vai sempre respeitar isso, né? Tenho certeza que todos os profissionais da área devem fazer isso, né? Mas a gente tenta levar realmente o que o cliente quer, né? Letícia, como é que é, por exemplo, nesse contato com o teu cliente, ter afinidade com ele, conhecer ele um pouco mais, eu diria assim, faz a diferença? Ou, por exemplo, você nunca viu a pessoa vai lá, te contrata, tudo mais, tudo aquilo que você fala não aceita e tal, isso de alguma maneira vai interferir no projeto? Diferente de, por exemplo, alguém que você já conhece, tem uma sintonia, tudo aquilo que você fala e explica a pessoa, poxa, eu não tinha pensado assim, bacana e tal, aceita, né, a sugestão, vamos dizer assim, pensada de um jeito, mas viu que a partir de uma explicação, né, de você enquanto profissional, realmente talvez seja o melhor caminho a ser seguido outro, não aquele que a pessoa imaginava. Como é que é isso? Essa sintonia realmente faz a diferença? A pessoa quando ela contrata um arquiteto, ela também tem que pensar que ela tem que ter um pouco a mente mais aberta, não é chegar lá, não, eu quero assim, assim, assim. Como é que é lidar com tudo isso? Isso é um pouco de relação, você também tem que saber ter aquele trato com a pessoa. Imagino que seja um desafio também para o arquiteto. É um desafio, mas é uma das coisas mais interessantes da nossa profissão. É realmente muito importante que a gente troque essa ideia, porque cada pessoa usa o espaço de uma forma. Nenhum projeto é igual e não é o que a gente, como arquiteto,
espera e olha o que é o melhor, o que é o mais funcional. Cada família usa a casa de uma forma, né? Eu já tive famílias que me falaram assim, eu não uso a sala para receber pessoas. A sala é para minha família, então a gente projeta uma sala mais intimista, menorzinha, a área de festas maior, é onde vai ser recebido os familiares, os outros amigos, né? Então, realmente a gente tem que entender como funciona a dinâmica da família, né? Um projeto não é igual ao outro. E assim também no projeto comercial, né? A gente tem que entender o que a empresa espera que o cliente sinta quando entre no espaço, ou para onde você quer que o seu cliente direcione o olhar quando ele entra no espaço, né? É muito importante. Quando a gente fala de projetos comerciais, é também muito importante a gente entender a dinâmica do espaço, né? Porque a gente trabalha com diversas profissões, né? Eu acho isso muito interessante dentro da minha profissão, né? Mas, por exemplo, eu já fiz um projeto de uma mecânica onde a gente precisava entender o fluxo dos veículos, né? Precisava que tivesse esse fluxo limpo, que o mecânico conseguisse trabalhar de uma forma tranquila, reservada, mas que o cliente ainda pudesse ver o carro dele ali sendo... A pessoa mexendo no carro e tudo mais. Isso, a gente precisa entender essa dinâmica, né? É uma área diferente da minha, mas que eu preciso entender, pelo menos superficialmente, como ela funciona, né? Então, a gente tem que ter esse contato bem íntimo, né? Assim, vamos dizer, bem pessoal, né? Você falou a questão do visual. O visual é muito importante, aquilo que você falou, mas a pessoa, quando ela entrar na residência, o que a família gostaria, né, que fosse o visual? É a mesma coisa, né, quando você vai projetar algo no sentido comercial, como você acabou de citar. Como é que é isso? Assim, você tem que valorizar mais o visual ou o funcional? Como equilibrar isso tudo? Ou em algum projeto ele vai ser menos visual e mais funcional? Também tem isso? Pode ser a ideia do projeto também, né? Pode ser, por exemplo, uma loja que queira que o estético dele esteja muito acima, né? Não é o normal, né? Normalmente a gente pensa que a função tem que ser muito clara ali, né? Tem que ser muito limpa, né? Tudo tem que funcionar para que numa casa tudo ocorra da melhor forma possível, numa empresa que o dia a dia da empresa não seja prejudicado pelo layout, por exemplo, do espaço, né? Então, isso realmente tem que ser bem pensado, né? Mas é claro que a estética também, em alguns casos, até pode superar a função, né? Dependendo do tipo de projeto, né? Apesar de não ser o mais comum. O programa Construção e Decoração já volta. Não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Letícia, e quando você está ali conversando com o teu cliente, fazendo aquele levantamento, quando a gente fala de residência, ou talvez vai ser a primeira moradia da pessoa, ou talvez vai ser aquela reforma dos sonhos, então assim, é um sonho, né? Sempre quando a gente fala né, em habitação de alguma maneira na casa, especialmente em casa, né? Não falando de projetos aí comerciais, industriais, a gente se remete a sonhos. E quando você sonha, a pessoa é sonhadora. Nossa, eu queria isso para minha casa. Mas eu queria aquilo e tal. Mas existe um orçamento. E como lidar com esse orçamento? Por exemplo, a pessoa chega lá falando, olha, Letícia, eu quero isso. Espera aí, mas o orçamento é X, isso aí você já começa a ver que não vai dar certo. E também, por outro lado, a questão que você falou agora há pouco. Muitas vezes eu tenho um material X que é similar àquele que a pessoa gostaria de aplicar no seu projeto, mas e aí ele é mais barato, né? E ao mesmo tempo também tem os produtos mais caros. Então, como é que você vive isso tudo na prática? A questão do orçamento, tem que trazer a pessoa para a realidade e muitas vezes também fazer ela abrir mão, né? Para ela poder contemplar tudo aquilo que ela quer na obra, abrir mão de algumas coisas, ou enfim, usar similares. Hoje é uma área que tem muita opção também nesse sentido, então eu acho que isso também ajuda de alguma maneira. Com certeza. É interessante a gente pensar nisso. Você falou dos sonhos, né, dos clientes, a gente sonha junto, né? Cada projeto a gente pensa com todo carinho e sonha cada detalhe, né? E geralmente, assim, quando a pessoa tem um sonho muito específico, a gente tenta respeitar, né? Se aquilo é uma prioridade absoluta para ela, vamos lá, né? Vamos tentar arrumar uma forma de aquilo ser real, né? Mas é claro que a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Então a gente vai discutindo realmente cada ponto, colocando prioridades, definindo alguns pontos, né? Quando a pessoa
me vem com um orçamento fixo, né? Olha, eu tenho tanto para gastar nessa obra. Então, a gente pode até, se for muito fora da realidade, as ideias dela, a gente pode falar, olha, mas esse item vai te custar esse X valor, né? Não vai compensar para você no final da obra, né? Não vai, talvez comprometa o orçamento inteiro, um item só, né? Então, a gente tem que rever. É importante a gente colocar esse pezinho na realidade, infelizmente, é o que conduz, né? Letícia, você, quando faz os teus projetos, você trabalha com projeto arquitetônico e projeto de interiores. Como você tem visto hoje, vamos dizer assim, essas casas mais modernas que têm sido feitas, elas levam muito em conta, vamos dizer, esse aparato tecnológico todo que tem, que é muito, né, uma coisa interligada à outra, que são as casas inteligentes. Cada vez mais eu imagino que a tendência seja essa, mas o que a gente vê, pelo menos assim, superficialmente, são casas inteligentes, mas não tão inteligentes, né? Eu acredito que em grandes centros, talvez até fora do Brasil, isso seja um pouco mais comum, né? E a gente pensa assim, mas isso é um luxo ou é uma tendência que não tem mais volta? Como é que é isso, a realidade daqui? E o que você pensa a respeito desse tipo de casa, esse tipo, né, smart, não sei como é que fala agora, você tem um termo, né? Mas as casas inteligentes em si. Perfeito. Realmente, cada pessoa, como eu sempre digo, cada pessoa usa o espaço de uma forma, e talvez para ela seja uma prioridade, talvez não, né? Então, a gente vê que é uma tendência realmente maior, né? Tecnologia está vindo em tudo, né? Inclusive nas casas, né? Então, a gente pode pensar que realmente essas pequenas inteligências que a gente usa na casa, né? Uma Alexa que controla alguma iluminação, controla uma cortina, por exemplo, né? É um bom ponto. Mas, claro, as casas inteligentes, de fato, aí é uma infraestrutura toda preparada para casa, né? É possível reformar uma casa e tornar ela inteligente, mas é mais fácil, porque é uma infraestrutura que a gente tem que colocar de cabeamento dentro da edificação, né? Então, é mais fácil construir uma casa do zero com toda essa tecnologia junto. E aí, a gente junta mais uma área da arquitetura, né? Uma área tecnológica que vai realmente dimensionar isso. E a gente tem que unir isso com o projeto arquitetônico, projeto de interiores, né? É tudo uma sinfonia que precisa trabalhar junta, né? Até mesmo por isso, eu digo essa sinfonia que a gente fala que é importante quando a gente está fazendo um projeto arquitetônico, já pensar na parte de interiores, pelo menos das áreas molhadas, né? Quando a gente fala em cozinha, banheiro, né? A gente precisa pensar no ponto. Se o ponto de água, de esgoto ficar um pouquinho para o lado, talvez bata na cuba que você quer colocar, né? Talvez não dê para colocar pedra porque ficou muito baixo o encanamento. Então, são pontos que a gente tem que pensar, né? Tá tudo conectado na construção civil. Letícia, quando a gente fala de casa inteligente, a gente pensa em tecnologia, né? E acho que assim, a gente até falou no comecinho da nossa entrevista na questão da inteligência artificial. Tem amedrontado muitos profissionais, porque assim, será que daqui mais um tempo as máquinas não vão projetar, falando especificamente da arquitetura, elas não vão fazer os projetos? Como que vai ser isso? Isso de alguma maneira amedronta o profissional? Você pensa assim, poxa, estudei tantos anos, né, me dediquei tanto, e aí de repente a tecnologia vem igual um furacão, né? Como é que é isso na tua visão? Eu acho que é algo sem volta. O arquiteto ou a arquitetura, ela vai se somar muito à inteligência artificial, o arquiteto vai perder espaço. Como você avalia isso? Eu acredito que é difícil a inteligência artificial não ter vindo para ficar, né? A gente tem tecnologias, um avanço tecnológico, se a gente for pensar de 100 anos para cá, gigantesco, né? Então, a gente tem que se adaptar. São desafios, porque a gente precisa aprender a dominar, né? A gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto, entender como é que funcionam essas tecnologias, mas a gente pode, sim, unir ela com o nosso conhecimento técnico, né? Eu acredito que a inteligência artificial não veio roubar o nosso espaço, a gente precisa realmente ainda do fator humano, né, de entender como que as coisas funcionam, mas ela pode ser mais uma ferramenta para acelerar talvez um processo, para melhorar outro, e chegar num resultado final melhor, né? Na verdade, o que a gente não pode é ignorar a tecnologia, mas a gente tem que saber usá-la, né? É uma ferramenta à disposição e a gente tem que saber usufruir. Que quem souber usar, eu acho que vai tirar proveito melhor do que quem ignora, com toda certeza. Perfeito. Letícia, quando a gente fala do projeto arquitetônico, de um projeto de interior, você então imagina, né, o arquiteto fazendo toda aquela coleta de dados para você entender
como é que é o dia a dia do cliente que está ali, o que ele espera, o que ele quer daquilo que ele está projetando, seja, né, um empreendimento, ou seja, uma residência. E como é que é, por exemplo, na prática depois? O arquiteto ele faz só o projeto e aí depois ele destina e o cliente leva, e quem vai fazer vai entregar para a pessoa que está responsável pela obra. O arquiteto também vai acompanhar. Como é que são contratações diferentes que o cliente tem que fazer? Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Perfeito. A gente tem alguns serviços, né, dentro do ramo da construção civil. No arquitetônico, especificamente, a gente tem o projeto arquitetônico, temos o acompanhamento de obra e o gerenciamento de obra, são coisas diferentes, né? O projeto em si, a gente finaliza com o papel, né, o que está ali, o que está no computador, o que está no papel, que é o nosso material entregue. O acompanhamento da obra é um serviço onde a gente vai, é pré-definido, né, mas talvez uma vez por semana, dependendo do fluxo da obra, né, tem obra com 5 pedreiros, vai ter obra com 10, né, então isso depende, né, mas a gente vai ter um acompanhamento mais específico em algumas etapas que são mais importantes da obra, né, para ver como está o andamento, talvez uma visita à loja, né, para a gente ver um revestimento com o cliente, é importante também, um mobiliário diferente, e a execução de obra de fato aí é pôr de pé, né, gerenciar todos esses trabalhadores que vão estar ali, né. Eu não faço a execução de obras, mas tem profissionais excelentes aqui na cidade que fazem esse tipo de serviço, e também é um desafio muito grande, né, como eu falei, a gente tem que ter o projeto bem alinhadinho, com um executivo bem feito. O que cada um vai fazer. Isso, porque depois lá na obra é difícil também gerenciar isso, né? É questão de tempo, de prazo, entra um trabalhador, tem que funcionar com o outro, né? O gesso entra, a pintura. Então, a pessoa que executa a obra também tem que ter um olhar bem específico, né? Então, são trabalhos diferentes. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Letícia, hoje você, pelo que eu entendi da tua trajetória enquanto arquiteto, você tem feito muito mais projetos empresariais do que residenciais. Como é que é isso? A empresa, ela é um pouco diferente de uma residência. Imagino que isso também tenha reflexo nos projetos. Como é que é isso? Por que você partiu mais para essa linha? Foi uma coincidência? Ou você gostou tanto que realmente foi ficando? Como é que foi isso tudo na sua trajetória? Acabou sendo uma coincidência, eu parti bastante para esse lado, né, de projetos empresariais, escritórios, clínicas, né, interessante. E eu gostei muito, né, eu acho interessante demais a gente entender o funcionamento dos espaços e entender as necessidades de cada lugar. E essa é uma área um pouco mais rápida, né, os projetos têm que sair um pouquinho mais rápidos porque envolve mais dinheiro, investimento, né, então a gente precisa realmente soltar mais, mas eu acho que é um ramo muito interessante, assim, que a gente pode conhecer mundos diferentes e trazer uma melhoria até mesmo na parte financeira de uma empresa, né? Se a gente tem um espaço que o cliente se sinta confortável, que ele goste de estar, né? É claro que ele vai talvez permanecer um pouquinho mais de tempo ali, vai voltar com mais frequência, vai olhar o produto de uma forma um pouquinho diferente, né? Se a gente tem uma iluminação adequada, se a gente tem um bom fluxo, né? Se a pessoa se sentir melhor no espaço, ela vai voltar com mais frequência, né? E até mesmo também pensando no outro lado, né? A gente comentou de alguns projetos empresariais que são internos, né? Não só para atender o público, né? Mas para o funcionário ter um espaço bacana de trabalho, para que ele também seja produtivo, né? Isso também impacta financeiramente uma empresa, né? Então é interessante a gente pensar nesse lado também. E quando você trabalha nesses projetos empresariais, é mais projeto arquitetônico ou mais projeto de interiores? Nesse caso, é mais projeto de interiores daí, né? Uhum. E como é que... Eu imagino, assim, que um dos grandes momentos do arquiteto, penso eu, né? Você faz todas aquelas etapas que falamos aqui no começo da entrevista. E aí, quando chega o momento de você entregar o projeto, né? Toda uma ansiedade, porque, querendo ou não, o cliente... Muitos já chegam, né, querendo ver o 3D, como você comentou. Gera uma ansiedade, muitas vezes leva um tempinho até você conseguir, né, mostrar para o cliente. Como é que é esse momento? Ele é o principal momento dessa relação entre cliente e arquiteto, o momento que você mostra o projeto e você tem o feedback, porque acho que não tem como fugir. A pessoa vai
o sorriso dela vai mostrar que ela gostou, e se ela não gostou, não vai sorrir tanto assim. Como é que é esse momento, esse é, vamos dizer assim, é o momento X de tudo, né? Que quando você começa a primeira etapa lá. Sabe, você tocou num ponto interessante, porque é um momento realmente muito importante e até alguns clientes às vezes me mandam mensagem, mas já tá pronto, me manda aqui no WhatsApp pra eu dar uma olhadinha. E é muito importante que seja presencial, porque realmente a resposta emocional é na hora que o cliente tem, né? E a gente precisa captar isso, né? Porque às vezes ele não vai falar aquele ponto, mas a gente percebe, né? Se a pessoa gostou, talvez não se identificou tanto, a gente vai apontando cada ponto do projeto e a gente precisa visualizar isso, né? Para ver se a gente segue para outro rumo ou se a gente adapta um pouquinho mais aquela ideia, né? Eu imagino que cada cliente também tem a sua experiência e com cada experiência você também vai aprendendo, eu acho que vai tirando de letra alguma coisa, outra, enfim, vai adaptando, melhorando, enfim, eu acho que cada experiência soma e eu imagino que nesse momento aí seja crucial para isso, né, para essa trajetória toda, eu diria assim. Com certeza, com certeza. E, assim, os arquitetos não vão se sentir ofendidos se a gente precisar adaptar um pouquinho mais, se a gente for fazer mais versões. Eu, no meu trabalho, não tenho limite de alteração, então essa parte de 3D é muito importante. A gente refaz, adapta, vê de uma outra forma, né, para ficar realmente redondinho dentro do que o cliente espera, né? Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID, da rede Construicia, oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Letícia, um ponto, assim, eu diria crucial em muitas profissões, né, são os desafios. Como você visualiza hoje o desafio da arquitetura, especialmente falando da nossa realidade, na nossa microrregião? Nós somos uma região de capital, de grande centro, né? Claro, temos aqui na nossa microrregião cidades maiores que Marechal, mas nós temos a nossa realidade, cidades pequenas, médias, e como que a arquitetura se encaixa nisso? Ela muda em relação a outros ambientes? Eu diria assim, a gente sabe que nos grandes centros a gente tem uma realidade muito mais de prédios, talvez assim, dizendo, né? E nas cidades médias e pequenas, como é a nossa realidade, qual que é o maior desafio que você visualiza, tanto no sentido da arquitetura em si, né, dos projetos, das casas, quanto das pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas não valorizam o profissional, não dão a importância que esse profissional tem e muitas vezes se arrepende por isso somente depois. Então não sei se isso é um perfil, uma característica daqui, ou se isso tem evoluído, e também da arquitetura como um todo, né? Legal. A gente ouve falar que há algum tempo atrás, né, era um pouco mais difícil do que é hoje a aceitação de um arquiteto, né? Muitas vezes em obra a gente ouve um engenheiro só, né? É difícil, às vezes, o pessoal lembrar que existe arquiteto também, em algumas situações. Mas hoje em dia a gente tem uma aceitação bacana, assim, sabe? É importante a gente ter todos os profissionais envolvidos na obra, né? E a gente consegue contemplar todos. Tem outra diferença que a gente tem muito grande dos grandes centros, né? A gente tem muito menos, aqui na nossa região, apartamentos para fazer, né? A gente tem um pouquinho menos de reforma, porque, no geral, a cidade não é tão antiga quanto uma cidade de grande porte, geralmente pode ser, né? Mas a gente ainda tem isso. É um trabalho muito legal também, trabalhar com reformas de casas mais antigas. Eu, particularmente, gosto muito. Acho que a gente pode valorizar muito um espaço, né? Mas prefere construir algo novo ou reformar? Olha, em alguns pontos eu até prefiro reformar. Eu acho um desafio muito, muito interessante. Eu acho legal a gente dar uma nova cara para o espaço que já existe, né? Tanto em projeto de interiores quanto arquitetônico. Eu tenho até sentido, assim, um pouquinho mais a gente andando para esse lado de reformar, sabe? Para a gente dar um novo uso para uma casa, talvez mais antiga, casa da família, e em vez de construir do zero. E também é um trabalho muito legal. Construção e Decoração volta em 20 segundos. Letícia, quando
quando a gente fala de mercado, então a gente pensa assim, você acabou de falar, muitas vezes as pessoas lembram só do engenheiro e esquecem que existe o arquiteto. Mas hoje a gente sabe que, assim, tem muito mais do que a gente já tinha num passado recente, inclusive mulheres, né? Muitas vezes eram poucos profissionais, ainda eram homens. Agora a gente vê que tem muito mais mulheres e muito mais profissionais. E aí também vem um desafio, como você mostrar para as pessoas que você existe, né? Não é só o fulano que tá ali, que tá ali, tá ali. Como que geralmente acontece? Alguma indicação de algum parente, de um amigo, ou alguém que veio de, por exemplo, você teve a oportunidade de realizar a obra, né? Fazer o projeto de uma obra de um amigo. E a partir dali vem muito dessa indicação. Como é que é sobreviver nesse mundo, né, com tantos arquitetos e engenheiros? Então, eu acredito que o boca a boca, o famoso boca a boca, é realmente a maior indicação que a gente tem, né? Para conseguir continuar no ramo. Mas também, eu acho que aqui na nossa região, apesar de a gente ter muitos profissionais da nossa área, tem espaço para todos, assim. Eu acho que cada um se identifica com um pouquinho mais com um tipo de projeto, com um tipo de cliente. E é interessante a gente ter esse espaço, né? Eu sei que os meus outros colegas que já vieram aqui reforçaram isso, mas eu vou reforçar mais um pouquinho. A gente tem uma associação maravilhosa que, desde a primeira vez que eu entrei lá, naquela época, a Carol, que esteve aqui com a Gabi, era a presidente, eu me senti extremamente acolhida, fui muito abraçada, a gente troca muita informação, troca muita ideia de projeto, troca muita indicação de projeto também, né? Então, a nossa profissão aqui na nossa cidade é muito bem acolhida entre os profissionais. E a nossa associação é muito bem vista também, né? Porque consegue manter esse sentimento de gratidão, né, entre a maioria não é uma disputa, né? Isso. Tá todo mundo ali para se ajudar de alguma maneira e muitas vezes colher os benefícios por conhecer o outro colega, indicar e tudo mais. Com certeza, a gente troca muita ideia de como fazer talvez algum detalhinho específico. Eu sempre digo que o nosso principal motivador é que o cliente esteja satisfeito no final da obra, né? E não importa de onde a ideia veio, né? Eu acho que é muito importante a gente manter um diálogo aberto com o cliente, com cada fornecedor, com cada trabalhador que está ali na obra, né? Não importa de onde a ideia veio, né? A gente tem que fazer tudo funcionar junto para o cliente ficar satisfeito no final. Letícia, falamos antes do momento crucial, que é aquela hora da entrega do projeto para o cliente, que você vai ter a certeza, especialmente se for presencialmente, que ele gostou ou não gostou, porque o sorriso, o rosto vai estampar aquilo, né, que ele viu e se ele aprovou ou não. Mas como é que é, por exemplo, para o arquiteto? Não necessariamente ele vai acompanhar a obra, né? Mas com certeza ele vai ver o pós-obra, seja, né, de um empreendimento, seja de uma residência. Como é que é para vocês? Por exemplo, você passar lá na frente e viu, poxa, essa casa fui eu que projetei, essa empresa fui eu que projetei. E geralmente você vai gostar, claro. Mas também, muitas vezes, de repente, você vai pensar assim, poxa, isso talvez no próximo eu possa fazer diferença, não achei que não casou tão bem, não ficou tão legal. Então, esse pós-obra, eu diria assim, ele também, de alguma maneira, ele é importante para o arquiteto. Com certeza, ele é muito importante. A obra, na realidade, geralmente demora um bom tempo, né? Desde o projeto, né? Ele realmente tem um tempo aí de maturação, um tempo de execução muito grande, e a obra também, né? Então a gente também fica um pouquinho ansioso para ver o resultado final, né? Depois a ansiedade se inverte, né? Do cliente para o arquiteto. Exatamente, até porque em alguns casos os clientes executam aos poucos, né? Então pode ser um tempo muito grande, a gente fala de ano, até mais às vezes, né? Uhum. Mas é extremamente gratificante passar na frente de uma obra, entrar em algum espaço que a gente pensou, que as ideias surgiram na nossa cabeça, é muito bacana. E é muito legal ver um espaço em uso, porque a gente projeta da melhor forma que a gente pode e tentando levar ao máximo em consideração o que o cliente espera, mas ver o espaço de fato em uso é extremamente gratificante. Em alguns casos a gente pensa, poxa, isso aqui poderia ser um pouquinho diferente, mas se o cliente escolheu aquilo, está satisfeito também, a gente fica feliz. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Letícia, para a gente encerrar aqui, contratar um arquiteto com certeza vai ser a melhor decisão e tem muito daquele pensamento, barato sai caro. Muitas vezes a pessoa quer encarar sozinho, quer deixar para o pessoal da obra, mestre de obra e tudo mais, mas um arquiteto muitas vezes, ele vai ter um custo, né? Mas é um custo que vai
com toda certeza resultar em benefícios. Então, eu deixo aqui para a gente finalizar, para você convencer quem estiver assistindo a gente, contrate um arquiteto que você não vai se arrepender. Exatamente, a gente fala que o valor de contratar um arquiteto, um engenheiro, é muito pequeno comparado com o valor de uma obra, né? Então, é realmente um investimento necessário, né? Não tô só puxando a sardinha pro meu lado, não, mas é um investimento necessário e que com certeza vai trazer benefícios, né, pro cliente. Letícia, obrigado, foi um prazer, uma satisfação tê-la aqui, compartilhando um pouquinho desse dia a dia que é ser arquiteta, do que é vivenciar a arquitetura na prática. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. Até mais. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração. Um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.